Olá, pessoas, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a vida e a obra de um artista inigualável, inesquecível e genial, Oscar Wilde. Um dos grandes, maiores e absolutos nomes da literatura mundial. Autor de inúmeros contos e poesias, um dramaturgo sensível e excepcional, onde as suas obras são encenadas até os dias de hoje. E como nada na sua vida passou em branco, até mesmo seu único romance, O Retrato de Dorian Gray, teve críticas, polêmicas, mas sim, estudado no meio acadêmico e aclamado por todos até hoje. Eu poderia ficar aqui por horas exaltando o genial artista e suas obras incríveis por horas e horas, mas vou deixar aqui para vocês uma breve biografia sobre um pouquinho sobre a vida dele e principais obras. Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre o Oscar Wilde, vocês vão ter que pesquisar, estudar mais a fundo e ler as suas biografias, que com certeza vocês não vão se arrepender. E entre polêmicas e romances, controvérsias e a decadência, o que fica eternizado para nós são as suas obras de uma genialidade única, sempre muito à frente de seu tempo. Oscar Wilde nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1854, filho do médico William Wilde e da escritora, poetisa e revolucionária Jane Francesca Elg, também defensora do movimento de independência da Irlanda. Então, com esse convívio entre intelectuais, médicos e revolucionários, Oscar Wilde cresceu. Estudou no Trinity College, onde se destacou como um helenista e um latinista. E logo depois foi estudar no Magdalen College de Oxford. E lá recebeu uma honra entre os jovens estudantes, um prêmio literário, pelo seu poema Ravenna. E um pouco logo depois dessa época, lançou o seu movimento estético. É o movimento da nova estética, a arte pela arte, ou esteticismo. E logo depois ficou conhecido como dandismo, onde defendia com fundamentos históricos o belo sendo o antídoto para os horrores de uma sociedade industrial, e sendo ele mesmo considerado e personificado como um dandy, baseando assim o seu vestir, falar e se portar a um ideal estético. A sua existência deveria refletir o belo, como se ele mesmo fosse uma própria obra de arte, visando transformar o tradicionalismo da era vitoriana e levando um tom de vanguarda às artes. E depois de formado, assim como um dandy, foi morar em Londres. Em 1881 publicou o seu primeiro livro, Poemas. Em 1882 foi para os Estados Unidos para uma série de palestras onde ele foi explicar o movimento a qual ele fundou. Em 1883, já de volta a Paris, ele conhece outros escritores de sua época e abandona de vez o seu esteticismo, enfim. Depois voltou para a Inglaterra, onde casou-se com Constance Lloyd e teve 2 filhos. E entrando assim na sua melhor, mais criativa e produtiva fase. Entre
1887 e 1895, Oscar Wilde entra no seu período mais criativo, onde a sua situação financeira melhora sobremaneira, conquistando e solidificando a sua fama e prestígio entre os intelectuais de toda a Inglaterra. E foi neste período também que a sua vida ficou bastante agitada, atribulada e com atitudes muitas vezes consideradas polêmicas para os padrões daquela época. E nesses anos mais produtivos foi quando ele escreveu e publicou poemas, contos, novelas e espetáculos teatrais. Em 1888, publicou um livro infantil que dedicou aos seus filhos, O Príncipe Feliz e Outras Histórias. E entre outros clássicos da dramaturgia e da literatura, como Uma Mulher Sem Importância, de 1893, O Marido Ideal, A Importância de Ser Prudente, ambos de 1895, contos clássicos e incríveis como O Fantasma de Canterville, de 1887, onde o autor critica sim o patriotismo e a sociedade, mais uma vez. E no teatro lançou simplesmente nove dramas que são encenados até hoje. Em 1891 ele escreve o maravilhoso clássico que eu adoro, Salomé. Salomé é uma peça de um ato que ele escreveu toda em francês e fala dos acontecimentos que antecederam a morte de São João Batista, cuja estreia foi adiada de última hora porque foi censurado por conter personagens bíblicos. Você vê que as coisas não mudaram muito, né? Mas em 1896, finalmente, a peça foi representada em Paris, tendo como Sarah Bernhardt a atriz que protagonizou Salomé. Publicado pela primeira vez como uma história periódica em 1890, é um romance filosófico e sofreu muita censura dos críticos e editores desta época, temendo que a história fosse indecente. E de fato, este romance atingiu em cheio a moral de muitos críticos literários britânicos. Desagradou tanto que foi extremamente execrado por vários setores da sociedade. A questão máxima desse romance não foi por ele conter o que os homens de bem desta época chamavam por imoralidades, e sim por conter críticas sociais ácidas e doloridas sobre todas as pessoas de seu tempo. A hipocrisia, a falsidade, a vida mundana que muitos escondiam e criticavam são temas da obra. Eis a resposta de Oscar Wilde aos críticos. Minha história é um ensaio sobre a arte decorativa. Ela se insurge contra a áspera brutalidade do simples realismo. É venenosa se assim o quiser, mas também não pode negar que também é perfeita. E é a perfeição a finalidade que nós artistas procuramos. Como tomaram a iniciativa de me atacar, tenho de dizer a última palavra, e que a última palavra seja a carta agora que vos escrevo. Em 1890, Oscar Wilde revisou e ampliou a obra para uma publicação em formato de romance. E a edição do livro lançada em 1891. O Retrato de Dorian Gray foi o único romance escrito por Wilde. Conforme literatura do século XIX, é um ótimo exemplo de literatura gótica com fortes temas interpretados a partir de Fausto. Mas eu ainda vou falar um pouquinho mais sobre o Retrato de Dorian Gray em um especial, sim, um vídeo especial só com este romance, com este tema. Aguardem! É
sempre muito controverso falar da vida particular de Oscar Wilde, considerada polêmica e até mesmo imoral para os padrões vitorianos. Imaginem você, um artista genial, intelectual, homossexual e com a mente à frente de seu tempo, não poderia deixar de sofrer as opressões da hipocrisia da sociedade inglesa, onde a sua expressão de amor e liberdade de viver ofenderam sim e muito as pessoas de sua época. Em 1895, o Marquês de Canterbury iniciou uma campanha de difamação contra o escritor, acusando-o de manter um relacionamento com seu filho, o Lord Douglas. Um prato cheio para os fofoqueiros de revistas e periódicos daquela época. Nas mãos dos sensacionalistas, isso virou um verdadeiro escândalo. E a consequência desse escândalo foi em 27 de maio de 1895, onde Oscar Wilde foi condenado a 2 anos de prisão e trabalhos forçados por atentado ao pudor. E nem mesmo a comoção da intelectualidade literária foi capaz de impedir a sua condenação. Na prisão, Oscar Wilde sofreu e escreveu A Balada do Cárcere de Reading e De Profundis, e esse último dedicado sim a Lord Douglas. Depois de 2 anos no cárcere, Oscar Wilde é libertado em 1897, indo morar em Paris. Assim, desmoralizado, falido e doente, Oscar Wilde adota um pseudônimo, Sebastian Melmoth. Sim, ele passa os últimos dias escondido e com a sua identidade oculta. Morre pouco tempo depois, em 30 de novembro de 1900, vítima de meningite. Um homem que experimentou do dandismo ao decadentismo, o auge da fama, da glória, do prestígio, um verdadeiro rockstar da era vitoriana, aos seus últimos dias de doença, solidão e morte. Esse aqui foi só apenas um pequeno resumo sobre a vida e obra deste grande escritor chamado Oscar Wilde. Se quer saber mais sobre a vida e a obra de Oscar Wilde, por favor pesquisem, leiam suas obras, leiam seus livros de contos, são maravilhosos. Ficou faltando alguma coisa? Tem alguma coisa aqui que eu não falei? Alguma curiosidade, algum pormenor, alguma obra mais interessante? Coloque aqui nos comentários. Eu vou adorar fazer essa troca de informações com vocês. E é isso, pessoas. Terminamos aqui esta videoaula, este vídeo maravilhoso. Peço imensamente que vocês continuem compartilhando os vídeos deste canal. Para quem se interessa por arte, literatura, teatro e afins, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Por favor, continuem os seus estudos e não desanimem nunca. Você de vez em quando dá uma desanimadinha, mas continua. E até o próximo vídeo.